Live surpresa acontecendo por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que é a constelação familiar. O propósito dessa live é de ser uma live explicativa, mais rápida e, claro, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui e depois eu vou fazer outros vídeos para poder te responder. Então vamos lá. O que é a constelação familiar? Eu já deixei aqui uma árvore genealógica bem simplificada para que seja uma ajuda, um apoio aqui nesse bate-papo que a gente vai ter. Assim como essa imagem aqui, onde nós temos um papai, uma mamãe e um filhinho, que é metade, metade. Então, primeiro princípio para que a gente possa entender o que é constelação familiar é lembrar que todos nós somos filhos de um pai e de uma mãe. E que, por consequência, nós temos uma ancestralidade, nós temos uma história, uma bagagem que vem lá da nossa história de origem, que vem através dos nossos pais biológicos, avós biológicos, tataravós e todos os casais que antecederam a nossa existência aqui. Bert Hellinger, um filósofo, psicopedagogo, teólogo alemão, ele observou, quando ele estava já atendendo pessoas, ele percebeu que conforme ele ia trabalhando essas pessoas, ele ia desenvolvendo essas pessoas no trabalho pedagógico, no trabalho psicoterapêutico, um homem que estudou psicanálise, PNL, psicodrama profundamente, psicodrama inclusive é uma das bases da constelação familiar, mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando dessas bases da constelação, mas Bert Hellinger, um profundo estudioso do comportamento humano, ele percebeu que mesmo que ele tivesse recursos, ele ia ajudando essas pessoas a alcançar uma consciência, a alcançar uma transformação, chegou um ponto que tinha um teto, aquilo não evoluía mais, e foi então que ele começou a buscar, o que será que tem além disso? O que tem ali que de repente está impedindo esse ser humano que deseja se desenvolver a se soltar, a fluir na vida e as coisas de fato acontecerem para ele? Então, conforme ele foi se aprofundando na psicogenealogia, na epigenética, ou seja, também ciências que estão por trás da observação fenomenológica, a fenomenologia e tudo mais, Bert Hellinger percebeu que nós temos, na verdade, uma conexão muito mais forte do que a gente imagina com as nossas histórias de origem, com os nossos antepassados. E aí, então, hoje em dia nós temos muitos estudos, inclusive, que comprovam essa influência da memória celular, dessas informações que vêm lá de trás da nossa família de origem e que chegaram até nós e que estão aqui impactando quem nós somos, a forma como nós pensamos, a forma como nos comportamos e, consequentemente, a forma com que resultamos. E o que a constelação vem fazer, então? A constelação nos ajuda a olhar com muito respeito para a nossa história de origem e para a nossa própria história. E através das leis, que eu também vou explicar melhor em outros vídeos aqui, as leis da ordem, do pertencimento e do equilíbrio, que foram as 3 leis que Bert Hellinger observou, que são leis naturais da vida. Elas fazem parte da natureza e elas estão regendo o nosso relacionamento com a nossa vida também. Só que enquanto a gente não as conhece, a nossa tendência é não usá-las a nosso favor. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente conhece essas leis, quando a gente sabe o que cada uma delas faz, isso é muito simples, nos próprios vídeos que eu vou fazer aqui com vocês, vocês vão aprender a usar essas leis a seu favor também, você passa a utilizá-las para criar mais vida, para criar mais fluxo, para criar mais leveza e mais prosperidade em todos os sentidos. Por isso que eu falo que a constelação familiar ela é incrível, porque ela nos ajuda a trazer à tona, trazer a verdade, a consciência do que realmente está por trás de um sintoma, e a maioria das vezes quando a gente tem um sintoma não é só físico, um sintoma mental, espiritual, psicológico, físico, seja de autoestima, seja de doença, financeiro, de relacionamento. Então você está sempre atraindo o mesmo relacionamento, o mesmo tipo de padrão de relacionamento de casal. Você está sempre atraindo o mesmo tipo de relacionamento no trabalho. Você está sempre atraindo os mesmos tipos de situações financeiras. Então isso é um sintoma. E quando a gente olha o sintoma, através da constelação familiar, o que nós vamos fazer? Que é até uma parte desse livro que eu gosto bastante de citar, que Bert Hellinger diz o seguinte: o que a constelação familiar faz, então? Ela revela a violação de uma hierarquia, ou seja, ela revela que ou você está fora do seu lugar, nas suas relações de base, família, ou relacionamentos de casal e outros, ou você está excluindo algo importante que precisaria ser contado, e depois nós vamos falar mais sobre isso também, ou então você está em desequilíbrio. Então, quando a gente faz uma constelação, olha só, ao se constelar, a ordem é restaurada, porque as coisas são colocadas no lugar. E assim, obtém-se o pré-requisito espiritual para o sucesso na vida. E aí, lembrando, claro, que acho que é uma das grandes confusões, as pessoas acham que constela e tchau, né? Não precisa fazer mais nada. E olha só o que ele ressalta aqui.
No entanto, é o próprio cliente que tem de implementar essa ordem, pois a constelação não substitui a própria ação. E é por isso que muitas vezes, inclusive, pessoas fazem a constelação e vêm para processos de mentoria comigo, com outros facilitadores, ou processos psicológicos, ou processos de coaching, por exemplo, para quê? Para que a partir da constelação a pessoa comece a implementar, ela tenha força estratégica, plano, ação, para então fazer a vida dela mudar, liberando os padrões repetitivos da família, parando de olhar para trás e conseguindo fazer a própria vida, criar a própria vida e caminhar na própria estrada. Faz sentido aqui para vocês? Me conta também depois nos comentários se vocês querem mais lives pequenininhas como essa, somente pra gente ir se conectando e trazendo assuntos variados. Devo fazer uma por dia essa semana. Vamos juntos? Boa tarde!